Olá, bom dia. Gostaria de agradecer aos meus amigos da comissão organizadora do Sou Brasil. É um prazer estar aqui falando. Infelizmente não estou aí presencialmente, mas me sinto muito honrado de participar dessa mesa com ilustres colegas. Bom, o meu tema vai ser robótica versus laparoscopia no câncer de reto. Então, quando a gente fala em algum tratamento novo, principalmente em câncer de reto, nós temos que pensar em alguns parâmetros para avaliar esse novo tratamento, né? Então, no câncer de reto, nós temos o resultado oncológico, que é um resultado importante, né? A questão da recuperação precoce, resultados funcionais e a qualidade de vida do paciente. Então, é sobre esses aspectos que eu vou abordar e comparar robótica versus laparoscopia no câncer de reto, o que é que a robótica pode acrescentar e, e o papel dela em relação à laparoscopia. Então, a gente sabe das vantagens da cirurgia minimamente invasiva, né? Conhecido de todos, uma recuperação pós-operatória mais rápida, menos dor, menos ilho, tempo de internação menor. Por muito tempo, é, havia essa discussão entre cirurgia convencional e cirurgia laparoscópica no câncer de reto. Só há pouco tempo atrás que a gente conseguiu realmente estabelecer que a cirurgia minimamente invasiva é segura para câncer coloretal. Então, se a gente for olhar na literatura, a gente ainda vai ver que cirurgia convencional, principalmente de câncer de reto, é tida ainda como padrão ouro de tratamento, né? Mas se a gente for olhar instituições de ponta, a gente vai ver que a cirurgia minimamente invasiva é o padrão ouro nesse tipo de tratamento. Então, nós temos alguns estudos que estavam em andamento, ainda não foram concluídos, mas eu vou trazer alguns estudos aqui comparando laparoscopia com cirurgia aberta. E o primeiro estudo que eu trago é uma meta-análise que comparou para câncer de reto, né, laparoscopia versus cirurgia convencional, mostrando os benefícios da laparoscopia em termos de recuperação, retorno mais precoce da dieta, retorno mais precoce da função intestinal. E quando era avaliado especificamente a cirurgia, que era a amputação abdominoperineal, a gente nota que, além de um retorno mais precoce da dieta, um retorno mais precoce da função intestinal, nós temos o resultado final, que é um tempo de internação menor no grupo da laparoscopia, né? Então, não precisa ser nenhum cientista brilhante para entender que uma cirurgia dessa forma, né, uma amputação de reto laparoscópico, com as incisões apenas do trocato, a incisão maior na região perineal, que esse paciente vai ter uma recuperação muito mais rápida do que esse paciente que é submetido a esse trauma grande de uma laparotomia, né? Então, nós temos a compilação de alguns trabalhos que comparou cirurgia laparoscópica com cirurgia aberta no câncer de reto, mostrando que cirurgia laparoscópica apresentou melhor recuperação pós-operatória e resultados oncológicos semelhantes à cirurgia aberta. Então, a cirurgia laparoscópica é uma cirurgia no câncer de reto que pode ser considerada tratamento satisfatório e seguro do ponto de vista oncológico, né? Agora, houve uma dificuldade na implementação da laparoscopia amplamente, né, no câncer de reto, por vários motivos, né? Essa dificuldade em larga escala. Por quê? Haviam realmente poucos estudos prospectivos com grande casuística, os trabalhos que tinham muito centro eram trabalhos que tinham alguns vieses, como baixo volume de cirurgia por cada centro, cirurgiões não dedicados ao tratamento de câncer de reto, alguns estudos não tinham nem auditoria da peça, se a qualidade da TME era satisfatória ou não, mas uma coisa que mais impactou é uma longa curva de aprendizado, né? A gente sabe que não é fácil aprender a fazer laparoscopia em câncer de reto, né? Fazer de forma
adequada. Isso leva muito tempo, você tem que ter um serviço que tem um volume grande. É claro que com os custos que nós temos hoje, isso agiliza muito essa curva de aprendizado, né? Mas mesmo assim não é fácil, né? E por questões técnicas da própria laparoscopia, né? A gente vai trabalhar em espaço bem limitado, né? Então, a angulação dos instrumentos, são instrumentos retos, então isso tudo dificulta, né, o manejo ali em uma pelve. E a robótica veio justamente para superar todos esses obstáculos, né, que a laparoscopia não consegue alcançar no câncer de reto, quando a gente trabalhar em uma pelve estreita, precisa de um afastamento adequado, uma câmera parada, né, bem centralizada, uma dissecção mais delicada. Então, isso tudo a robótica consegue oferecer, né, além de uma qualidade de vida melhor para o cirurgião, né? A gente sabe que fazer 2 cirurgias dessa de reto com laparoscopia no dia, no fim do dia você vai precisar de um tratamento fisioterápico, né? E com a robótica isso fica bem mais tranquilo. E o racional, então, da cirurgia robótica no câncer de reto seria superar dificuldades técnicas e limitações da laparoscopia, oferecer uma recuperação pós-operatória semelhante à laparoscopia, resultados oncológicos semelhantes ao padrão ouro, que seria a cirurgia convencional, e uma das coisas mais importantes, ao meu ver, que a robótica consegue oferecer, que é uma diminuição das sequelas produzidas pela cirurgia. Então, eu trouxe uma meta-análise que comparou a robótica com laparoscopia, mostrando o mesmo tempo de internação, taxa de complicação semelhante, agora uma taxa de conversão muito menor na cirurgia robótica, né? Uma meta-análise mais recente, 2017, com 3.600 casos, confirmando exatamente isso, que a taxa de conversão realmente na robótica é bem abaixo do que a laparoscopia. Nossa publicação, alguns anos atrás, mostra exatamente isso. Vocês veem que nossa taxa de conversão, nossos primeiros 90 casos foi de 2,1%, e isso a gente estava na nossa curva de aprendizado, né? Mostrando que mesmo na nossa curva de aprendizado, a robótica oferece uma taxa de conversão muito baixa, né? E na laparoscopia a gente sabe que o impacto da obesidade influencia muito na taxa de conversão, como a gente pode ver aqui, quanto maior o IMC, maior a taxa de conversão na laparoscopia. Na robótica isso não parece ser verdade, esse estudo comparou obesos e não obesos, mostrando que houve a mesma taxa de conversão com a robótica. Então, esse é o tipo de paciente que é difícil de operar, seja de qualquer uma das 3 vias, aberta, laparoscópica ou robótica, mas a robótica você vai ter menos sofrimento para fazer essa cirurgia, menos dificuldade, né? Não vai ser fácil, mas vai ser menos difícil. A gente sabe que a obesidade hoje em dia ela aumentou sua incidência, né? Esse é um levantamento nosso lá do INCA, 900 casos de câncer de retratado nos últimos anos, a gente vê que 40% são pacientes que têm sobrepeso ou obesidade. Então, isso tudo vai impactar na, na qualidade da ressecção e na dificuldade também, né? Esse é um trabalho publicado em 2014, comparando robótica com laparoscópio, um compilado de alguns resultados, mostrando que houve, né, uma taxa de margem circunferencial positiva menor na robótica e uma conversão também menor na robótica em relação à laparoscopia. Em relação aos resultados de longo prazo, como sobrevida global, recidiva de doença, os resultados são semelhantes na literatura da robótica com aberta, com laparoscópica, não há diferença. Nós podemos comprovar isso num trabalho nosso, publicado em 2016, que a gente estudou 300 casos operados pela gente, comparando robótica com laparoscopia com a aberta, mostrando resultados oncológicos semelhantes em relação à qualidade da ressecção, margem radial comprometida, e confirmando esses achados na literatura. Em 2017, essa publicação do chamado Roller Trial foi um dos maiores estudos, né, prospectivo randomizado,
que comparou robótica com laparoscópio e o objetivo principal foi analisar a taxa de conversão. E aí o resultado do estudo mostrou que não houve diferença entre a robótica e a laparoscopia em relação à taxa de conversão, apesar da robótica ter tido uma taxa menor do que a laparoscopia, mas não foi estatisticamente significante. Mas a análise subgrupo desse estudo é, mostrou que os pacientes sexo masculino com IMC elevado, esses pacientes se beneficiam da robótica e realmente apresentam uma taxa de conversão menor em relação à laparoscopia, né? Então, esse subgrupo realmente faz todo sentido que a robótica, né, possa trazer benefícios. Porém, esse estudo tem algumas críticas, né? Uma das críticas mais importantes é que os cirurgiões da laparoscopia estavam em uma curva de aprendizado diferente da robótica. Então, vocês vejam que a mediana de cirurgia da laparoscopia é 90 casos, da robótica 50 casos. A gente sabe que a partir de 50 casos na robótica, a gente começa realmente a ter uma curva decrescente de complicação, de margem radial comprometida, e a gente sabe que isso pode ter influenciado no resultado para não encontrar essa diferença. A nossa impressão é que realmente a robótica é superior à laparoscopia em câncer de reto, essa é a impressão minha, de alguns outros colegas, e ultimamente, esse ano, foi publicado esse trabalho chinês, um trabalho prospectivo randomizado, multicêntrico, com quase 1.200 pacientes, e que comprovou exatamente isso, né? Os objetivos do trabalho eram avaliar recidiva local em 3 anos, maior mortalidade operatória, qualidade da cirurgia, radicalidade, e eles dividiram num braço 600 pacientes para robótica, 600 pacientes para laparoscopia, e os resultados de complicação mostrando melhor resultado com a robótica em termos de maior preservação esfincteriana, menor taxa de conversão, menos perda sanguínea, menos complicações intraoperatórias, né? Do ponto de vista resultados oncológicos, também favorecendo a robótica, né? Como incisão mesorretal completa mais realizada com a robótica, né? Margem radial comprometida melhor na robótica, né? Com uma taxa menor de margem comprometida e o número de linfonodos ressecados maior na robótica. Então, realmente parece confirmando a nossa impressão de que a robótica consegue oferecer um resultado melhor no câncer de reto do que a laparoscopia. Agora, outro ponto de vista que é a questão das sequelas da cirurgia, né? E do meu ponto de vista, essa é uma dos grandes benefícios da robótica, que é a questão da redução da sequela funcional. E a gente sabe que a disfunção sexual no câncer de reto é uma coisa que, infelizmente, é frequente, né? Por várias causas, radioterapia, doença de estômago, cirurgia, quimioterapia, complicações, é uma causa multifatorial. E a gente sabe que uma grande parte dos pacientes que são tratados com câncer de reto eles vão ter algum grau de disfunção sexual. Esse estudo avaliou, observou que em termos de 40%, torno de 40% desses pacientes vão ter algum grau de disfunção sexual, tanto pacientes de sexo masculino quanto pacientes de sexo feminino vão ter essas sequelas. O que é que nós, como cirurgiões, podemos melhorar esse resultado? É fazer a preservação nervosa, né? Então, essa preservação do nervos hipogástricos, do nervos parasimpáticos, do plexo autonômico pélvico, que é a mesma inervação que é da próstata, né? Na cirurgia da próstata, é exatamente igual. Então, a preservação dessa inervação contribui para a redução das sequelas urinárias e sexuais. E aí, alguns trabalhos mostrando que comparando robótica com laparoscopia, mostrando melhores resultados em termos de função erétil com a robótica e em função urinária também, como vocês podem ver nesse trabalho, 2012. E essa meta-análise de 2014 mostrando melhor resultado em relação à função urinária com a robótica e função sexual também, melhor resultado com a robótica em 3 e 6 meses pós-operatório. Então, é fácil entender o porquê a robótica oferece esse resultado
funcional melhor. Esse é um vídeo que esclarece assim, muito bem isso, é que a gente consegue fazer uma dissecção muito mais delicada. Vocês podem ver aqui, esse é o ramo direito do hipogástrico, aqui é o ramo esquerdo. Então a gente consegue fazer uma dissecção realmente muito mais fina, muito mais delicada, uma visualização melhor da inervação, e isso realmente contribui para uma redução das sequelas. O grande problema da robótica é o custo, mas a gente sabe que uma vez o cirurgião atingindo a sua curva de aprendizado, ele vai conseguir reduzir esse custo. Esse é um trabalho que mostra exatamente isso, que a partir de uma certa curva de aprendizado, esse custo passa a estar reduzido, porque é, o paciente vai ter menos complicação, o resultado oncológico melhor, taxa de internação menor, e isso vai compensar esse custo maior. Nós publicamos em 2019 uma comparação entre robótica e laparoscópio. Tudo isso que eu falei está resumido nesse artigo. Quem tiver interesse, é interessante olhar na literatura e ver. A gente tem um estudo em andamento junto com o Barretos. A gente está randomizando robótica versus laparoscopia, e a avaliação, o objetivo principal é avaliar a disfunção sexual, disfunção urinária. O estudo está em andamento, e assim que tiver um resultado, a gente vai tá publicando. Um outro benefício da robótica é a questão do aprendizado, do ensino. A gente consegue ensinar, como vocês podem ver aqui embaixo, duplo console. Lá no Nica nós temos o duplo console, e a gente consegue fazer esse treinamento com muito mais facilidade do que a própria laparoscopia. E aqui a tela, piscar na tela e o cirurgião ver. Então, essas são facilidades que ajudam no aprendizado, com certeza. Mas no aprendizado de cirurgia para câncer coloretal não é assim tão fácil. É mais fácil pela laparoscopia, mas não é tão fácil. A gente publicou esse artigo também em 2019, comparando a curva de aprendizado em ressecção de reto em relação a prostatectomia e esterectomia robótica, mostrando que a curva para câncer de reto é um pouco maior, porque a cirurgia multiquadrante, a cirurgia é um pouco mais complexa do que a esterectomia e prostatectomia. Então, eu não tenho dúvida que a interação homem-máquina só veio beneficiar a nós cirurgiões e principalmente aos pacientes. E, como eu pude demonstrar, a cirurgia, a robótica no câncer de reto, ela trouxe uma recuperação mais rápida, menor taxa de conversão, uma qualidade melhor da excisão mesorretal, um resultado funcional melhor. Então, a robótica não é uma coisa mais do passado, nem do futuro, né? Quer dizer, não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente. Minha filha já está fazendo o protótipo dela para lançar no mercado em breve. Agradeço a todos. Muito obrigado pelo convite.